Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão nos assistindo nesse momento, eu gostaria de convidar você nessa hora a fazermos uma oração. Vamos orar? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, ore ao Senhor. Ó Deus, diante da tua presença nós nos colocamos e pedimos a Deus agora, Pai, que o Senhor venha se fazer presente em cada lar, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente ao lado de cada um dos teus filhos que estão assistindo agora, Senhor, essa transmissão, esse culto, ó Pai. Que a tua palavra, os louvores que serão aqui entoados, possam, Senhor, ó Deus, chegar aos corações, ó Deus, e fazer, ó Pai, uma mudança, uma transformação genuína. Que esse, ó Deus, seja o teu desejo, o desejo do teu coração para todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Pai, nós oramos confiando e crendo na mediação do nome do teu Filho, Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 57. É um salmo que nós estamos lendo durante essa semana e é um salmo que tem muito a ver com essa situação que nós estamos enfrentando e com o texto que nós iremos ler daqui a pouquinho, iremos meditar um pouquinho nele. Então, abra sua Bíblia no Salmo 57 e diz assim, do verso 1 até o verso de número 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que o salmista diz que debaixo de suas asas ele procura ali proteção, ele procura ali misericórdia, porque ele sabe que quando ele clama, o Deus Altíssimo responde. Ele sabe que o Deus Altíssimo é aquele que vai livrá-lo, é aquele que vai trazer auxílio, é aquele que vai ter misericórdia. E ele encerra dizendo, porque tu és fiel à tua fidelidade. Senhor, muito obrigado. Fique conosco agora com os nossos cânticos espirituais.
Voltamos. Querido, gostaria de pedir a você que estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 10 ao verso 14. Êxodo 14, do 10 ao 14. Leia comigo. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos orar? Ó Deus, pedimos nesse momento a iluminação do Teu Espírito. Traga sobre nós, ó Deus, a consciência da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu cuidado sobre a nossa vida, Senhor. Fala, ó Deus, ao coração dos Teus filhos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Ó Deus, pedimos que a Tua palavra venha achar guarita, ó Deus, em cada coração. Que esse seja o desejo do Teu coração, Senhor. Pai, nós Te entregamos tudo em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, quando nós olhamos para o mundo de hoje, mesmo com toda essa modernidade que nós temos, com toda essa questão aí futurista que nós temos, a grande maioria dos filmes, séries, novelas, ainda seguem aquele mesmo clichê, né, antigo, de que tudo está aparentemente bem, tudo está normal, de repente aí as coisas parecem se intensificar, piorar, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, parece que não vai conseguir melhorar, e de repente então surge aí uma luz no fim do túnel, e o final é sempre aquele final de bem, aquele final de prazer, aquele final triunfante. O grande problema é que essas histórias, na maioria delas, são ficção, não são fatos reais. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que hoje existe ainda, infelizmente, cristãos que têm ou que estão tentando viver essa vida de filme. Que eles têm essa esperança, assim, eles esperam ainda nessa posição que não é uma realidade. Dentro da visão
de alguns cristãos, eles têm aquela aparente tranquilidade quando estavam ali no mundo, né? Aquela aparente tranquilidade. De repente, conhecem ali a Jesus, as lutas aumentam, né? Por causa da conversão, tal, mas depois vem a paz, tranquilidade, prosperidade aqui na terra, até o Senhor voltar. Queridos, não é essa a nossa realidade. Tanto que quando isso não acontece, a maioria dos cristãos voltam atrás, abandonam a sua caminhada, se entregam novamente ao seu antigo opressor e ainda dizem: é melhor eu estar aqui do que aonde eu estava lá. É melhor eu voltar para trás, é melhor eu continuar fazendo as coisas que eu fazia antes do que ter ido para onde eu fui, conhecer o Senhor. E quando nós olhamos para esse contexto e olhamos agora para a situação e o texto que nós lemos, nós vemos que a libertação do povo de Israel, ela tipifica muito essa situação. Podemos fazer um comparativo com a nossa libertação das garras do pecado ou das algemas do diabo. Quando Cristo, através da sua palavra, nos alcança, ou ele vem nos libertar, nós experimentamos então uma maior aflição em relação à vida de pecado que cometíamos, né? Mas parece que as coisas que aumentam. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram: pastor, parece que depois que eu vim para a igreja o negócio ficou mais feio. Parece que depois que eu me converti, a coisa ficou assim, a luta ficou mais travada, as coisas ficaram difíceis. Antes não era assim. Por que isso acontece? Por que as coisas, em vez de piorar logo no começo, elas não melhoram, elas pioram, né? Isso é uma coisa que muitos não entendem. Qual o propósito disso? Em que isso nos ajuda? Querido, olhando para a Bíblia, olhando para todo um contexto, isso acontece para nos preparar para um reconhecimento maior, para nos preparar para uma glorificação mais sincera a Deus, pois isso mostra que quando o pecador ele é alcançado pelo Senhor, quando o pecador ele é alcançado pela graça de Deus, ele começa então a enxergar o seu verdadeiro estado. Ele começa a enxergar então o seu verdadeiro modo, ou seja, como ele estava vivendo. Então, ele pode assim ver que ele necessita desesperadamente de um Redentor, de um Salvador. Ele vê que ele precisava, que ele necessitava de alguém que estivesse resgatando ele. Nesse momento eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você. Como você tem experimentado os males do pecado na sua vida? Como você tem experimentado os males do pecado em sua vida? Podemos então olhando para esse texto, tirar alguns exemplos para o nosso viver diário, para a nossa vida diária. O primeiro exemplo, então, que nós podemos tirar é que, querido, o diabo não está satisfeito com a sua conversão. Olhando para o verso 10, nós vemos isso. Faraó, então, vem atrás do povo. Então, o diabo ele não está satisfeito. Os servos de Deus, eles não podem pensar ou ter na sua mente o pensamento de que a sua obediência ou a sua fidelidade a Deus vai livrá-los de passar por lutas, vai trazer imunidade a esses problemas. Não nos darão, vamos dizer assim, uma tranquilidade sobrenatural. Não, nós vamos ter lutas. Isso, a nossa obediência não nos trará um sucesso repentino, como muitos pensam. Eu vou me converter e vou ter um sucesso repentino, eu vou ter uma ascendência meteórica, minha vida vai mudar da água para o vinho, eu vou ter paz, Não, querido, não vai.
Sabe por que não vai? Porque Satanás e seus demônios não ficam e não ficarão satisfeitos de terem o seu reino invadido e saqueado. Você foi tirado das garras dele. Ele não vai ficar satisfeito assim como Faraó não ficou. Você lê o contexto, você vai ver que Faraó, quando eles falam, olha, o povo está indo embora. Faraó então se revolta, arma-se e vai atrás do povo. Assim é o seu adversário. Assim é o meu adversário. Querido, os servos de Deus, eles enfrentam terríveis oposições do inimigo. Sim, talvez nesse momento você aí, que está me ouvindo, que está me assistindo, esteja enfrentando ou esteja passando por essas oposições. E essas lutas, elas vêm de todos os lados. Elas podem ser externas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, seja onde você for. Ela pode ser interna, quando ela parte de dentro do seu convívio ali, da sua família, dos seus parentes, do seu íntimo. Elas podem até vir da própria igreja visível. O adversário usando alguém para se levantar contra você. Mas você vai enfrentar lutas. E quando nós olhamos para essa primeira parte que está ali no verso 10, nós vemos que, apesar de tudo que Deus havia feito ali, da demonstração de poder contra o Egito, para livrar Israel, Israel cai rapidamente em desespero. Quando ele olha e vê Faraó, ele começa então a fazer acusações contra Moisés e, por implicação também, acusações a Deus. E isso então nos leva ao segundo ponto que nós vamos tratar nesse sermão. O segundo ponto quer dizer que nós somos tentados a murmurar contra Deus. No verso 11 e no verso 12 isso fica bem claro. Nós somos tentados a murmurar contra Deus. Enquanto os israelitas estivessem com os seus olhos fixos na coluna de fogo e fixos e seguissem ali ao Senhor, eles estariam ali protegidos, eles estariam andando pela fé e nenhum inimigo poderia alcançá-los ou tocá-los. O grande problema é quando eles tiraram, então, os olhos do Senhor, quando eles pararam, desviaram o foco do olhar para o Senhor e olharam para trás. Quando eles olharam para trás, eles viram, então, os egípcios se aproximando e começaram, então, a ficar apavorados. E o apavoramento, então, lhes trouxe a murmuração. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quando nós desviamos o nosso olhar de Deus, quando nós desviamos o nosso olhar do foco, que é a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, quando nós desviamos o nosso olhar e olhamos para trás, no nosso íntimo, nós podemos ser tentados a pecar contra Deus, a nos levantar contra Deus. O grande problema é que, diante das lutas, uma grande parte dos cristãos se desesperam. E nesse desespero, eles começam então a dar ouvidos ao seu coração, eles começam a dar ouvidos a conselhos de pessoas que não comungam da mesma fé que ele, que não participam da mesma fé que ele, que não têm a base, a estrutura da mesma fé que eles. Então, esses cristãos começam então a dar ouvidos a essas pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a Bíblia, Davi, no Salmo 1, no verso 1, ele diz e deixa muito bem claro isso: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Você tem que andar segundo a palavra do Senhor. Você não pode desviar o seu olhar, você não pode, diante dessa situação que nós estamos enfrentando agora, que está aí fresca aí no nosso meio, desviar os olhos de Deus. Você não pode desviar os olhos da palavra, você não pode olhar para trás. Eu não sei o que você está enfrentando, se é um desemprego, se é enfermidade, se é uma reclusão, eu não sei, mas eu sei
que o seu foco tem que continuar sendo em Deus. Porque se você olhar para trás, você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Nós, queridos, temos o péssimo hábito de pensar que a nossa vida antiga era melhor. Quando nós enfrentamos um problema, quando nós enfrentamos uma dificuldade, nós temos esse péssimo hábito de achar que a nossa vida antiga era melhor. O grande problema é que nós não paramos para refletir que o nosso estado de escravidão antigo, ele nos levava para a morte, para a destruição. O nosso antigo Senhor, vamos dizer assim, ele não era bom. Nós aqui estávamos cegos e surdos e não conseguíamos ver a nossa real situação. Nós não conseguíamos identificar as coisas que nós fazíamos. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 2, no verso 1, ele diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos, nós não conseguíamos entender, não conseguíamos ver o que nós fazíamos. Talvez agora, você que está me assistindo, e você ainda não se rendeu ao Senhor, você ainda não tem essa proximidade com Deus, você ainda não experimentou das maravilhas do Senhor, e deve estar olhando e ouvindo isso e dizendo assim, não, mas o que eu faço não é errado, o que eu faço é bom. Querido, é porque você ainda não experimentou as maravilhas de Deus. Quando o Senhor abrir os teus olhos, quando o Senhor mudar o teu coração, você vai enxergar que o Senhor tem muito, muito mais a te oferecer. Vida eterna, paz nele, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Então, o que eu faço? O que eu faço então? Vamos para o terceiro ponto desse sermão? Nesse terceiro ponto, fica bem claro, dos versos 13 ao 14, que devemos fazer. Deus pelejará por nós, né? Na sua graça, ou a sua graça é o que nos basta. E cabe a nós nos calarmos e esperarmos nele. Verso 13 e verso 14. Queridos, Moisés deu várias ordens ao povo, e a primeira delas foi, não temas. No verso 13, não temas. Eu não sei, volto novamente a dizer, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que o nosso Deus, ele é poderoso. Então, nessa noite eu quero dizer para você, não temas. Às vezes o nosso medo, ele nos enche de energia e procuramos então evitar o perigo. Mas existe aquelas outras situações em que o medo, ele nos paralisa, nos deixa paralisados, nós não sabemos o que fazer. Israel, então, naquele momento que ele olhou para trás, que ele sentiu medo, ele foi tentado a fugir. Ele foi tentado a se afastar do caminho. Mas Moisés deu-lhe mais uma ordem: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Irmãos, que coisa gloriosa! Porque quando nós olhamos para essa parte, essa palavra livramento, ela também significa salvação. E aqui nesse contexto, ele está se referindo à salvação de uma vida, à salvação de alguém, ou a vencer uma batalha. Por isso, quando você estiver diante de uma situação, estiver com medo, estiver apavorado, em vez de murmurar, lembre-se, o Senhor te livrará. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor na sua vida, vede a salvação do Senhor na sua vida, vê que o Senhor vai vencer essa batalha por você. Assim como o povo de Israel, também somos nós. Nós desesperamos, nós entramos em desespero, sem primeiro parar, refletir, lembrar que aquele que nos livrou é maior, é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de tudo, então Ele tem todo o domínio, Ele nos livrou, Ele é maior do que o nosso adversário. E é nesses momentos que nós devemos ter fé. É nesse momento que a demonstração da minha fé, da sua fé,
tem que ser ali explícita ao Senhor. Moisés, então, dá mais um conselho àquele povo. Ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Interessante, né? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essa é a nossa parte. Isso é o que cabe a nós, nos calarmos para não pecarmos contra Deus. Para nós concluirmos esse sermão, Moisés disse apenas para aquele povo: olha, tranquilizem, fiquem tranquilos. Moisés também disse: vós vos calareis. Por que ele diz? Porque seria muito fácil chorar, murmurar, criticar a Moisés, mas nenhuma dessas atitudes, nenhuma dessas situações traria ajuda àquele povo ou faria aquele povo sair daquela situação. Quando nós nos desesperamos, quando nós abrimos a nossa boca para murmurar, quando nós abrimos a nossa boca para questionar, isso gera em nós a incredulidade. A murmuração, ela é gerada pela incredulidade, mas a fé leva a uma obediência e traz então a glória de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, disse Davi no Salmo 46, no verso 10. Queridos, e para encerrarmos, que motivo há para reclamarmos quando temos a maravilhosa promessa de Deus, que está lá também em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós. Irmão, é Ele que peleja por você, é Ele que vai vencer as suas lutas, é Ele que vai à sua frente. Não desvie o seu olhar de Deus, não pense em voltar atrás. Não deixe o adversário colocar na sua mente que a sua vida anterior era melhor. Você estava fadado ao fracasso. Você estava fadado a uma destruição, a uma morte terrível, sem Cristo, para a vida eterna. Hoje você passa por lutas, por dificuldades, mas você tem a garantia de que Deus está contigo, de que Ele pelejará por você. Você tem a garantia de uma vida eterna ao lado do teu Senhor. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe e vamos orar. Pai, muito obrigado. Te glorificamos, ó Deus, por essa palavra. Rendemos louvores, ó Deus, porque sabemos que o Senhor não nos abandona. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco. Tu vai à nossa frente, Senhor. Tu vai, ó Deus, diante de nós. Tu vai, Senhor, ó Pai, vencendo as nossas pelejas, Senhor, as nossas batalhas. Porque nós, ó Deus, de forma alguma conseguiríamos vencer se o Senhor não estivesse conosco. Ó Deus, obrigado por tudo. Continue abençoando esse irmão que está nos assistindo. Continue abençoando essa irmã, essa família que está nos assistindo, Senhor. Senhor, ó Deus, eu não sei a situação a qual essa pessoa está passando por ela agora. Talvez está ali aterrorizada com a situação. Talvez está pensando em voltar atrás. Talvez está olhando para a sua vida de pecado e dizendo, mas essa vida é boa. Mas que nessa, Senhor, ó Deus, nessa hora, ele possa ter, ó Deus, o seu coração mudado, os seus olhos abertos, a sua vida transformada, e ele venha reconhecer a necessidade, ó Deus, de ter um Salvador com ele. Ó Deus, abençoe-o, derrame sobre ele a tua misericórdia e a tua graça, ó Deus. Oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo, as ternas e doces consolações do teu Santo Espírito estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor.
enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Incomparável, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Obrigado a você que nos assistiu, você que nos acompanhou. Quero convidar toda a igreja para estarem atentos aí aos nossos estudos das quartas, quintas e sextas-feiras. São estudos, irmãos, que vai levar você a meditar mais, a conhecer mais, a aprender mais do Senhor. São estudos que vão nos levar a ter um conhecimento maior da Bíblia. Você que pôde experimentar semana passada, você viu que eles vão nos direcionando cada vez mais para um entendimento, uma compreensão melhor dos desejos de Deus. Vamos lá, quarta, quinta e sexta-feira, os nossos estudos. Não perca. Deus abençoe a todos e uma boa semana.